Nós somos amigos, independente da questão política. Agora, tem muita gente que fala o que não sabe. Por exemplo, em Taboão da Serra existe algumas empresas, e ainda ontem eu conversei com o deputado federal e disse a ele o seguinte: precisa mudar a legislação. Porque hoje o jovem com 17 anos, pastor, ele não consegue emprego, porque se ele se alistar, a empresa não pega, porque ele tem uma estabilidade relativa. É preciso cair por terra para que o jovem tenha emprego. Tem muita gente que fala em deficiente na época da eleição, por simplesmente falar e usar isso como demagogia. Mas tem que ir lá na Simpal e ver que tem trabalhadores, o senhor sabe disso, independente de ser jovem ou não, trabalhando. E não é alguém que não tem dó dele, não. Ele é um trabalhador com vínculo empregatício e com direitos, como todo cidadão. E aí, sobe alguém na tribuna e diz que lá em Chicago, as trabalhadoras ficaram presas em uma fábrica e o patrão mandou tocar fogo. E é verdade, mas se esqueceram, porque a história diz isso, que em Taboão da Serra, o governo de Paulo Maluf botou a cavalaria em cima do Caboré e o Paulo Félix na porta da Dinapac. Ou eu estou mentindo, vereador? E a borracha cantou, menino? Aqui na Toco do Brasil, ou Toco do Japão, aquela rua não tinha asfalto quando o prefeito era Armando Andrade. E as moças, no horário de almoço, não podiam sair fora. No horário de almoço, não podiam sair fora. E fez um movimento, porque usavam o tênis fornecido pela empresa para não sujar as peças, e elas saíram lá fora. E o vereador Paulo Silas sabe, estava na Câmara e participou do movimento. E o que fez a direção da Toco? Porque dava comida para a polícia, que à noite ia, em nome de uma fajuta segurança, fazer segurança da Toco, mandou a polícia ir lá reprimir as companheiras. Então não foi em Chicago não, vereador. Foi em Taboão da Serra, que a ditadura massacrou. O companheiro Stanislau, o companheiro do PT, estava junto comigo em uma manifestação de trabalhadores, e nós brigávamos na época por 44 horas. Muito antes da Constituição votar, às 44 horas, nós, os trabalhadores, conseguimos 44 horas semanais na luta contra o regime militar. Eu e o Stanislau estávamos em um carro, fazendo manifestação, quando a polícia atirou. Ainda bem que não acertou, nem eu, nem o Stanislau, mas atirou. E o jornal, a Folha de São Paulo, na hora um repórter bateu a foto e o policial com a arma na mão atirando na gente. Então não foi em Chicago não, foi em Taboão da Serra. Em muitas greves, e aí a gente sabe quem foi, muitos já desapareceram da história, até porque foram operários anônimos que participaram do movimento. O Nilson Silva, por exemplo, era vereador e várias vezes nós pedimos, como metalúrgico, como trabalhador, o apoio. Vereador Paulo Sila, presidente da casa, quantas noites nós viemos para a Câmara, depois de apanhar da polícia militar, porque nós tínhamos medo de voltar para casa e ser assassinado pela política da ditadura militar. Então a história não é lá não, a história é aqui. E hoje a gente vê as pessoas que olham no jornal, que sabe que amanhã é 1º de maio, que é o dia do trabalhador, e fica contando a história lá de fora e aqui. É aqui que nós vamos ter que discutir. É aqui que nós vamos falar da democracia e da ditadura. Me parece que nós estamos com a memória um pouco enfraquecida. Quem não se lembra de Santos Dias, que foi morto pela polícia do Maluf na porta da Silvana, ali em Santo Amaro? Quem não se lembra do companheiro João Porrada, aqui em Taboão da Serra, que apanhou da polícia militar, como o companheiro Vicente e muitos outros, que ficava com as marcas do castete da polícia, como o Paulo Félix ficou, eu fiquei e muitos outros. Então amanhã é o dia de... não tem o que comemorar amanhã, não. Amanhã é um dia de reflexão. Os trabalhadores têm que fazer uma grande reflexão, porque nós estamos em um grande desemprego.
E o problema não é só do Brasil, não. O problema é do mundo. O Japão, que é uma economia forte, está passando por uma recessão. Nós não podemos deixar que esse país seja uma segunda Argentina, com todas as dificuldades e erros que o governo do PSDB possa ter cometido. O país e esse estadista de nome Fernando Henrique Cardoso não poderá deixar esse país na mão de aventureiros. É bom que as pessoas coloquem isso. Graças a Deus que o PMDB do meu amigo Paulo Silas está nos namorando ao PSDB para que nós façamos aí um grande casamento e não deixamos esse país ir para a mão de pessoas que não têm nenhuma condição de governar esse país. Reflitam, jovens, reflitam, porque eu já vi esse filme. Um abraço. Apenas mais 2 oradores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Rico Nobre. Conceda esses 5 minutos para a declaração de voto. Presidente, vem declarar o voto também, favorável às indicações, muito embora o Jair está correto. As indicações, no meu ponto de vista, embora regimental, temos que mudar o nosso regimento interno, ela não serve para nada. Ela é uma mera sugestão de alguns fatos que alguns politiqueiros tentam aprovar na Câmara, a indicação, para depois distribuir nos bairros dizendo que foi feito, que ele fez isso, que ele fez aquilo. A Câmara não executa nada. Quem executa é o Executivo, através das solicitações que a comunidade faz, através dos seus departamentos de fiscalização, que tem uma ação diária, tem vários atendimentos a pedidos da população quando liga no prefixo adequado da Prefeitura, que todos conhecem. E isso sim é obrigação do Executivo. Então, quando alguém fala que a indicação vai fazer uma indicação e solta na usina, como fez o Jair, demagogia pura. Demagogia pura. Por isso que eu digo que ela não vale nada, Jair. Nós vamos falar de coisas produtivas que o nosso prefeito vem fazendo em nossa cidade. Recebi há pouco o relatório da saúde, que alguns, como o vereador Silas disse, que ninguém sabe quantos médicos tem. Sabe sim. Às vezes não sabemos o número exato do dia, porque a classe médica ela é muito volúvel no português correto. Ela não está preocupada com o cidadão da cidade, ela está preocupada de quanto vai receber da Prefeitura de Taboão, da Prefeitura do Imbu, da Prefeitura de São Paulo. Ela não está preocupada onde está trabalhando, porque é uma classe privilegiada. Os médicos são uma classe privilegiada, está aí o doutor Maurício, não vou dizer que ele é burguês, porque feliz é ele que tem dinheiro, que a maioria da população não tem, como a maioria dos senhores vereadores aqui, mas ele não tem culpa de ter dinheiro não, porque teve oportunidade, estudou, e é isso, temos que estudar. Mas ainda falando da saúde, esse relatório que recebi aqui, senhores, pasmem só o que os nossos 3 prontos-socorros, criado por outras administrações e bem administrado pelo prefeito Fernando Fernandes, vem atendendo a nossa comunidade com pouco dinheiro. Porque os senhores lembram que há cerca de meia hora o Silas disse aqui que a contrapartida, o prefeito gasta 20 milhões na saúde. E o governo federal, que eu não estou preocupado com o governo federal nesse momento, não investiu a parte dele. Não investiu porque temos que agir mais conjuntamente no governo federal. Precisamos de um representante na área federal para que esse dinheiro venha para a saúde. Porque o prefeito fez a sua parte. Fez a sua parte e nós podemos provar com dados aqui que, como o Silas, eu também não estive aqui na reunião de hoje, nem eu nem o Silas, mas recebi os dados e vou ler alguns tópicos para os senhores, como ele vai ler também lá, está lendo lá, desfolhando as páginas, porque ninguém sabe a quantidade, nem o Silas sabe a quantidade de atendimento que é feito nesses postos. E o pessoal não estava preocupado no português, que temos que estar preocupado com o português. Então não houve aqui um errinho, porque eu estava lendo um jornal ali, aquele jornal que foi me entregue agora, também tem um erro grande, gritante. Senhor jornalista, cuidado, faça uma revisão, porque senão os filhos vão crucificar vocês depois pelos pequenos erros de ortografia. Mas o importante não é isso, o importante foi a mensagem que o senhor prefeito colocou. Porque, pasmem, senhores, eu tenho 2 minutos para falar sobre esse assunto. A Câmara Municipal, não vou citar o nome de vereadores, tinha a responsabilidade de discutir política salarial. Sabe o que nós fizemos? Nós revogamos, demos esse direito para que outras pessoas o fizessem. Quando eu digo outras pessoas, sem menosprezá-los, é uma comissão de política salarial. Esse sim tem a obrigação de reunir, esse sim tem a obrigação de falar com a classe dos funcionários públicos, como deve ser discutido, quanto foi a inflação, o que podemos conseguir. Mas esses homens também têm que saber que o prefeito deu R$100 de abono, e esse R$100 é muito mais do que a inflação desses anos.
Mas vamos nos atentar ao posto do Aquilatada. O Aquilatada é um postinho aqui no centro, que atende, e também é o mestre do Parque Pinheiros, também é o mestre Margarida, Silvio Sampaio, todos vocês conhecem que estão presentes aqui, né? Unidade de Saúde da Família Jardim Comunitário, é uma região da periferia nossa, lá na divisa do Imbu, que também estamos preocupados do atendimento. Mas eu vou pegar o gráfico geral, porque nós temos aqui vários gráficos de 2001, não dá tempo de ler para vocês, que o tempo é muito curto, e temos o de 2002, que a nossa secretária de saúde, doutora Maria José, que tem aproximadamente 1.100 funcionários na área da saúde sob a sua coordenação para um bom atendimento à nossa comunidade, que nós ficamos preocupados e colocamos no orçamento isso e demos a ela a condição, claro que sempre supervisionado pelo prefeito Fernando Fernandes, como deveria atender. Então veja bem, nós temos a Aquilatada, temos o Santo Onofre e a unidade mista do Antena, que todos conhecem, que teve o seguinte procedimento. Urgências em clínicas básicas no mês de janeiro, fevereiro e março. Janeiro, 29.332 pessoas. Fevereiro, 29.564 pessoas. Março, 32.413 pessoas. Só urgências em clínica básica. Então é um atendimento muito grande pela unidade que nós temos. Então temos que lutar hoje por mais um hospital. Porque o Hospital Regional já está aí entregue pelo Covas, bem administrado pela Escola Paulista de Medicina, mas falta muito mais, porque a nossa população cresceu. Nós éramos, eu me lembro bem, que são o 4º mandato que eu tenho aqui nessa casa, que a população assim me auferiu e me confiou. Eu me lembro que quando fui eleito pela primeira vez, nós não tínhamos 60 mil eleitores. Hoje nós temos, em matéria de eleitores, 130 mil eleitores, vamos atingir os 140 mil eleitores. Temos para mais de 220 mil habitantes. Então você veja o crescimento. E temos os mesmos 3 postos de saúde bem administrados. E felizmente, tivemos um governador, que é do PSDB, na qual eu não defendo a legenda do PSDB, mas era do PSDB, e trouxe aqui para nós e entregou o nosso hospital regional, que temos que lutar para mais um, porque esse já não suporta. Mas o Fernando está administrando bem, e se eu perguntar para vocês aqui se tem alguma reclamação, tenho certeza que não. Se levantar é alguém do PT, porque eu já ia assim falando, mas ninguém tem reclamação do que está sendo feito com o pouco dinheiro que temos. Senhor presidente, o ciclo é muito pouco para se ver tudo aquilo que nós fazemos juntamente com o Fernando, e que a população, assim, deu 74% de votos, de confiança, e isso é muito positivo, e eu me sinto muito feliz de estar defendendo a população que me elegeu por 4 mandatos. Muito obrigado, senhor presidente. O inscrito, ilustre vereador Antônio Carlos Fenômeno. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, eu volto à tribuna aqui, mais motivado pela manifestação do vereador Paulo Silas. O vereador Paulo Silas nos empolga e nos empurra para a tribuna, né? Nós temos que... nós aprendemos permanentemente com o vereador, e esse debate, eu quero dizer, vereador Paulo Silas, que me entusiasma muito, porque eu acho que é um debate no alto nível. Eu ouvi Vossa Excelência aqui. O senhor tem um dom da palavra que Deus lhe deu, você tem essa possibilidade toda, e o seu discurso inflamado aqui da tribuna. E no seu discurso inflamado, o senhor até recebeu calorosos e vibrantes aplausos da plateia aí. Vereador Paulo Silas, tenho certeza absoluta que se o senhor estivesse presente hoje na reunião da saúde, o senhor não faria esse discurso que o senhor fez aqui. Tenho certeza absoluta que o senhor não faria isso, porque eu conheço a responsabilidade de Vossa Excelência. O senhor deve ter recebido alguma informação distorcida de uma ou outra pessoa acerca da reunião de hoje de manhã, uma reunião positiva, de críticas, de prestação de contas, e tenho certeza que se o senhor estivesse aqui na reunião, tem gravada a reunião, está gravada a reunião, está à disposição, o senhor não falaria que a Secretaria Municipal da Saúde está escondida atrás do Hospital Geral do Pirajussara. O senhor não falaria isso. O senhor começou as suas palavras enaltecendo todo esse calhamaço de papel que chegou para o senhor aí, com os dados da Secretaria Municipal de Saúde. A secretária trouxe isso aqui hoje para discutir. Nós não podemos destruir um trabalho da saúde, às vezes por conta de uma distorção de notícia que chegou lá falseada. Tem pessoas, vereador Paulo Silas, que quer fazer com que as picuinhas prevaleçam. A doutora Maria José esteve aqui
E o doutor Nassini esteve aqui também. Vários vereadores ocuparam da tribuna aqui. Um vereador tem mais facilidade. Ninguém tem o brilhantismo do seu discurso, vereador Paulo Silas, do vereador Paulo Félix. Mas os vereadores se esforçam aqui também para colocarem as suas posições. A doutora Maria José ficou sentada ali e foi falando, colocando, mas era uma médica, uma técnica. Ela não tem um discurso que empolgue como o do senhor. O doutor Nassini veio aqui para essa tribuna, já veio falar em pé, não falou sentado, já falou de uma forma... Tem mais o Nassini teve uma formação política que nós conhecemos, então ele foi esplendoroso aqui na explanação dele, e a doutora Maria José não teve esse brilho no discurso, mas isso não significa que ela não trouxe competência. Eu tenho certeza absoluta, estou convencido, vereador Marcos Porta, que se o vereador Paulo Silas estivesse aqui, ele não faria o juízo que ele fez. Ele teve informações distorcidas a respeito da secretária. Olha, vereador Paulo Silas, fui secretário também. Fui secretário da Educação e Cultura da cidade. E eu sabia quantos professores tínhamos na cidade, quantos diretores de escola, coordenadores pedagógicos, quantos ADS, quantas ADIs, quantas unidades escolares nós tínhamos, quantos pactos, quantas parcerias. Eu detinha isso. E eu tenho certeza que a doutora Maria José detém isso também, essas informações, porque ela trabalha diariamente com isso, diuturnamente com isso. E foi sábio o vereador Olívio aqui, que o vereador Olívio falou aqui da volubilidade do médico. O médico sai para um canto para outro. Então, afirmar quantos médicos temos hoje, ela falou cerca de 370 médicos. Agora, se a gente quiser em cima disso distorcer, nós vamos distorcer à vontade no discurso. Se nós quisermos falar, vereador Paulo Silas, que a administração não vale nada, porque um burocrata escreveu lá Fernandes, ao invés de escrever Fernandes, se isso é o caos no governo, então o burocrata realmente erra. Eu tenho certeza, vereador Paulo Silas, se eu estivesse lá também, eu escreveria Fernandes, eu corrigiria isso. Eu tenho um olho treinado para ver isso, sabe por quê? Por conta da minha profissão. Na minha profissão eu tinha que cortar o T, eu fazia o J ter que ir lá embaixo, debaixo da linha. Eu fui aprendendo isso no dia a dia. Isso não significa que eu devo ser um grande prefeito. Eu posso ser um bom assessor lá, para não deixar a coisa sair escrita errada. Mas isso não significa o caos no governo. Então, nós precisamos, na realidade, discutir no nível... Olha, aqui, olha, o vereador Paulo Silas falou de tudo aqui, olha, todos os documentos da saúde, os gráficos, aqui... Está provado, olha, eu vou ler até de um pedaço do documento que o vereador Paulo Silas tem ali, que todos os vereadores receberam. Olha, um ofício do Ministério da Saúde e do Ministério Público Federal ao prefeito, cumprimentando, porque no item 7 aqui, em 2001, de cada R$100 dos recursos públicos municipais, R$23,62 destinaram-se à área da saúde. A obrigação é 15%. Gastou-se 23,62%. Naquele ano, vereador Paulo Silas, na educação gastou-se 26,5%. Somando só o ano passado, hein, que nós somos o primeiro ano da nossa gestão aqui, 23,62% da saúde, com 26,5% da educação, o governo municipal aplicou 50,12% na saúde e educação. Então a cidade não está esse caos, tem responsabilidade nisso tudo. Isso é competência. Vereador Paulo Silas, as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal, olha, a lei que o prefeito mandou para cá hoje, isso é competência, competência de assessoria. Estão aqui todos os dados para o prefeito pedindo autorização da Câmara para que nós possamos autorizá-lo as diretrizes para o orçamento do ano 2003. Isso é competência de trabalho. Por isso, eu tenho certeza e convicção absoluta. Se o vereador Paulo Silas estivesse presente hoje de manhã, ele teria um discurso muito diferenciado em relação à competência da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado. Muito bom. Senhores parlamentares, nós vamos para o intervalo regimental para a segunda parte da sessão, que é a ordem do dia. Esclarecendo as pessoas que estão vindo aqui a primeira vez, que a sessão é dividida em duas fases. Na primeira parte, nós votamos os requerimentos, indicações de todos os senhores parlamentares,
E também temos um debate que hoje se estendeu por conta da relevância da visita dos jovens aqui nesse plenário. E que na segunda parte da sessão nós votamos os projetos de lei. Nós temos uma pauta toda semana com os projetos de lei apresentados pelos vereadores e também pelo prefeito municipal. Então nós vamos para um intervalo regimental de 15 minutos e voltaremos para o segundo tempo, para o segundo turno da nossa sessão. Esperamos que todos, não vamos encerrar os trabalhos, vamos para o intervalo, mas que os jovens estejam aqui na próxima terça-feira para acompanhamento da votação dos votos de louvor já encampados pelo plenário. Suspenda a sessão por 15 minutos. Está suspensa a sessão. Aposto para o reinício da sessão. Não há quórum. Veremos quórum dentro de alguns segundos. Abre esse quórum. Abrimos quórum. Uma chamada para o reinício da sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores Fenoli, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marco Porta, Maurício, Natal, Uribe, Savazzi, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo e Eloy na mesa. Acordo, senhor presidente. Havendo o quórum regimental, declaro reaberta a sessão. Está aberta a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do primeiro projeto constante da pauta da sessão. Apreciação do veto oposto ao parágrafo 3º do projeto de lei 74/2001, de autoria dos vereadores Ismael de Macedo e Eurípides Savazzi Júnior. Ponto sobre: institui o programa Bolsa Emprego para Deficientes Físicos, que originou na lei número 1386 de 2001. Está em discussão o projeto de veto do Executivo. Antes de prosseguirmos, quero registrar a presença do Silvio Guimarães, sócio-diretor do jornal O Acontece na Região, Cultura e Notícias. Muito obrigado pela presença, Silvio, e muita sorte na nova empregada. Em discussão, senhores parlamentares, vamos a votos. Solicito a presença dos senhores parlamentares para a votação, regime de votação. Lembrando que, por força de votação desse plenário, a votação é pública. Em votação, a apreciação do veto oposto ao parágrafo 3º do projeto de lei 74/2001. Vereadores favoráveis permanecem como estão, contrários querem manifestar-se. Aprovado o veto. Um voto contrário. Quem votou contrário? Algum voto contrário mais? Solicito nominal. Votação nominal solicitada pelo ilustre vereador Maurício Arruda. Como vota o ilustre vereador João Macedo? Como vota o ilustre vereador Natal? Como vota o ilustre vereador Marco Porta? Como vota o ilustre vereador Antônio Carlos Fenoli? Como vota o ilustre vereador Ivo Nobre?
O voto no vereador Eloy. O voto no vereador Carlos Andrade. O voto no vereador Paulo Silas. O voto no vereador Rei Cardoso. O voto no vereador Maurício. Vota no vereador Arnete Silva. Vota no vereador Valmir Caboré. Bandeira. O voto no vereador Savassi. Algum vereador deixou de manifestar seu voto. O voto do vereador Walter Paulo. Por 3 votos contrários, 11 votos favoráveis, está mantido o veto do prefeito municipal ao parágrafo 3º do projeto de lei 74/2001. Consulte, senhor secretário, ainda temos projetos na ordem do dia. A ordem do vereador Antônio Carlos Fenômeno. Vamos dar um acordo com todos os vereadores presentes sobre vista da falta por 5 dias. Atendendo o pedido dos vereadores Antônio Carlos Fenômeno, consulta o plenário sobre a suspensão dos trabalhos. Suspensão da pauta dos trabalhos pelo período de 5 dias. Vistas por 5 dias. Favoráveis ao pedido de vista, permanecem como estão. Contrários, queiram manifestar-se. Aprovado. A vistas por 5 dias a todos os projetos constantes da ordem do dia. Consulte, senhor secretário, se moradores inscritos. Não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, quero agradecer a presença de todos os senhores parlamentares. Pela ordem do vereador Antônio Carlos Fenômeno. O vereador Antônio Carlos Fenômeno pede para anunciar que amanhã é dia 1º de maio. Não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. Correção. E o Corinthians no final vai encerrar o dia muito bonito amanhã. E já pedindo aqui para que registre na ata por antecipação voto de pesar pela derrota do Corinthians para São Paulo amanhã. Perdeu a presença do Canto Vivo do Jornal Intercidade. Então, obrigado. A presença, nada mais a menos é tratado. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão.